Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Daniela Miguel, coach de saúde e de enxaqueca, e hoje a aula é mais do que especial. Eu vou ensinar para vocês a minha receita de iogurte integral, iogurte caseiro, aquele artesanal que você vai fazer na sua casa. Mas todo mundo vai me perguntar, Daniela, por que é bom a gente fazer o nosso próprio iogurte? Eu já vou explicar o que acontece. Primeiro, esse iogurte é muito mais gostoso do que qualquer iogurte que você vá comprar no mercado. Ele não é tão ácido quanto os iogurtes que você encontra no supermercado. Ele tem uma consistência muito mais cremosa, o sabor é bem menos ácido, então ele realmente é mais saboroso. O segundo motivo é que, fazendo o seu iogurte na sua casa, você vai ter certeza dos ingredientes que estão sendo colocados no seu iogurte. Porque o que acontece? Se você olhar todos os iogurtes que estão lá na geladeira do supermercado, olhar o rótulo, você vai se assustar com os ingredientes de algumas marcas, a grande maioria delas. As menos piores, né? Se assim a gente pode dizer, você vai encontrar leite que pode até ser integral, mas misturado um leite reconstituído, ou seja, um leite que virou leite em pó e depois foi misturado com água de novo para virar leite. Você pode encontrar espessantes, né? Gomas para deixar ele com uma consistência mais cremosa. Você pode encontrar farinha de arroz, amido de milho. Terrível, né? Você compra um iogurte integral achando que está levando para casa um produto bacana e está levando farinha de arroz, amido de milho, e não se assustem, é só vocês conferirem algumas marcas que estão na gôndola do supermercado, na geladeira do supermercado, que vocês vão ver. Então, fazendo seu iogurte, você tem certeza que não tem nenhum aditivo que vai te fazer mal, tá bom? O que você precisa para você fazer um bom iogurte? Bom, primeiramente você precisa de leite. Depois você vai precisar de uma porção de iogurte que você já fez. Vamos imaginar que você já fez a primeira leva ou você ainda não fez. Se você ainda não fez a primeira leva, é legal você comprar, por exemplo, aqueles sachês de probióticos que vendem nessas lojas de produtos naturais. E aí com ele você vai fazer a primeira leva da tua receita. Depois você não precisa comprar outro saquinho, outro sachêzinho daquele. É só você guardar uma porção do iogurte que você fez para você repetir a segunda receita, tá bom? Então eu já fiz o meu iogurte da mesma maneira que eu vou fazer aqui, com o sachê lá atrás, lá no passado, e hoje eu sempre guardo uma porção. E a proporção do iogurte é sempre assim, ó, 1 litro de leite, aí você vai usar um sachêzinho daquele, ou se você já tem a sua porção de iogurte, meio copo de iogurte, tá bom? Aqui a gente vai usar, para fazer essa receita, porque eu já faço um pouquinho mais, né, que eu faço toda semana em casa, 2 litros, né, de leite integral e 1 copo inteiro do iogurte que eu já tenho, tá bom? Então você vai precisar do leite, da sua porção de probióticos. É interessante você, quando você for fazer o iogurte, você vai armazenar ele num recipiente que não pode ser de plástico, porque ele vai ter que ficar descansando umas 12 horas. E não é legal, você não vai conseguir fazer com que ele fermente para ele talhar, né? Se ele tiver numa travessa de plástico. O interessante é você fazer o processo ou colocar em travessas como essa, por exemplo, de porcelana, ou talvez uma dessa daqui, né, que seja de vidro também. Como eu faço numa quantidade maior, eu já faço direto na minha panela de inox, tá? Na panela de inox. Não faça isso com panelas de outro produto, tá? De outro material,
porque o inox ele é um dos poucos que não contamina o que está dentro, né? O conteúdo não vai contaminar o iogurte. Se você fizer isso com uma panela de, por exemplo, Tefal ou um outro material, isso sempre contamina e essa contaminação não é legal. Então na minha cozinha eu sempre uso panelas de inox. Então eu vou fazer direto nessa panela aqui o nosso iogurte, tá bom? É legal também para depois você manter a temperatura do forno, né? Você vai precisar de uns guardanapos, uns panos de prato assim para você embrulhar e manter ele sempre quentinho. Essa é a receita que eu ensino a fazer, pessoal. Você não precisa comprar iogurteira, nada disso. A minha vida inteira eu fiz iogurte dessa maneira e nunca tive problema nenhum, tá? Você pode até estar vendo aqui meu potinho branquinho, que são sim daquelas iogurteiras que eu acabei herdando aí da minha avó, mas eu uso só na finalização. Eu vou mostrar para vocês no final que eu reparto, né, tudo que quando ele fica pronto, tá bom? Então é simples, ó. Para começar, deixa eu ligar aqui a panela. A gente vai pegar os 2 litros de leite e vai esquentar. Que leite é esse que eu tô usando? Eu uso aquele leite fresco. Gosto muito de usar o leite cru, aquele que não foi pasteurizado, mas é difícil de achar. Ou então o leite integral também, orgânico, que você encontra na feira. Na terceira opção, eu uso o leite de supermercado, que é esse daqui, que você encontra geralmente na geladeira. Esse aqui é o integral, eu não uso nada desnatado nem semi-desnatado, tá bom? Então esse leite, ele vai para a panela para ser aquecido. Então vamos aqui colocar os 2 litros, 1 litro e o segundo litro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tampar e eu vou deixar esse leite sendo aquecido. Sabe aquela temperatura que ele começa a querer subir, a querer ferver e a levantar? Nesse momento, isso vai acontecer e eu vou desligar. Então, vou deixar ele quase ferver. Quando ele quase ferver, eu vou desligar e vou deixar ele esfriar, tá bom? Então, esse processo vai acontecer e daqui a pouquinho a gente já volta. Pronto, pessoal. O leite já ferveu, né? Quase ferveu. Já esfriou e tá aqui prontinho para a gente começar a fazer o iogurte. Agora você vai me perguntar, como é que eu sei que ele chegou na temperatura certa? Existem 2 maneiras. Primeiro, você compra um termômetro culinário e aí essa temperatura vai ser de 46 graus centígrados, tá bom? Ou então você faz da seguinte forma. Sabe aquela temperatura de mamadeira de nenê? Não sabe? Então eu vou te explicar. É o seguinte, com as suas mãos muito bem lavadas, você vai pegar o seu dedo, colocar no leite e você vai conseguir contar até 10. Então assim, não tá nem quente e nem frio o suficiente para isso. Então você conta até 10. Se você consegue ficar com o seu dedo lá dentro do leite, significa que ele está na temperatura certa, tá bom? Então vamos lá para preparar agora o nosso iogurte. O que eu gosto de fazer? Da mesma maneira que eu vou fazer com o iogurte, e se você estiver fazendo com o sachê, é a mesma coisa. Eu gosto de colocar ele num potinho separado, porque ele precisa ser diluído nesse leite, né? Diluído, bem diluído, para ele virar da forma correta. Então, eu gosto sempre com o fouet, né, de ainda dar uma mexidinha, assim. E aí, eu vou colocar um pouquinho do leite, que tá aqui, ó. Um tiquinho do leite, só para diluir mais ainda. Ó. E a hora que eu misturar, ele tá bem diluidinho. Ó, ele fica com a consistência bem mais
fina, né? Não fica tão cremoso. E aí é mais fácil de diluir. Se fosse o sachêzinho, a mesma coisa, você dilui um pouquinho. E aí com o fouet eu mexo bem. Enquanto o leite estava esfriando, o que eu fiz? Eu já deixei o meu forno ligado para ele aquecer, porque precisa ficar um ambiente quentinho para os lactobacilos conseguirem se reproduzir, ó. Mexi bem, pronto, gente, é só isso que a gente precisa para fazer um iogurte. Eu vou tampar. Se eu fosse colocar na travessa de vidro, seria nesse momento, tá? Mas como eu não vou colocar, agora o que eu gosto de fazer para manter, vou deixar aqui no cantinho, para manter a temperatura bem quentinha mesmo, eu gosto de embrulhar a panela, olha. Se fosse a travessa de vidro também, às vezes fica um pouquinho difícil, mas assim, ó, já é suficiente. Então, embrulhadinha para manter a temperatura. Não esqueça de, antes de abrir o forno, você desligar o forno, porque eu já quase causei acidentes aqui em casa por causa disso. Eu deixei o forno ligado com o iogurte. Além de ter perdido todo o leite, quase botei fogo na minha casa. Pronto. E assim ele vai ficar, ele vai descansar por 12 horas. Então eu sempre faço esse processo que eu mostrei para vocês no final do dia, porque aí eu coloco o iogurte no forno à noite e quando eu acordo de manhã, o iogurte tá pronto, tá bom? Então essa é a primeira etapa para a produção do iogurte. Vamos pegar o iogurte que passou a noite aqui no forno. Olha só. Me parece que ele está no ponto. Vejam que ele está bem durinho. Vou mostrar aqui na outra câmera. Bem durinho. E voltando aqui, agora, o que eu faço com o iogurte? Aqui na minha casa, eu porciono em potinhos menores, né? Para ficar mais fácil da gente comer, de colocar numa vitamina, mais fácil do que deixar numa panela tão grande assim. Olha que bonito que ele fica, né? A consistência. Deixa eu mostrar aqui mais de pertinho para vocês. Olha a consistência, né? Bem durinha, cremosa, do iogurte natural. Então eu porciono assim, em porções menores. E aí para fazer uma vitamina fica bem prático. Para levar de lanche, tem sempre uma geleia de frutas vermelhas sem açúcar na minha geladeira, que eu acabo mandando sempre de lanche para minha filha, fazendo overnight oats, que é um lanchinho super rápido, onde você mistura o iogurte com chia, por exemplo, faz várias camadas, você pega um potinho de vidro, põe geleia, o iogurte misturado com a chia, geleia, mais um pouquinho de castanha, põe na geladeira, deixa passar da noite para o dia, aí você leva isso de lanche. Então, são infinitas as possibilidades, é fácil de pegar para levar para comer com uma fruta, por exemplo, né? Então o iogurte sempre bem-vindo aqui na cozinha. Agora, a próxima etapa é fazer a coalhada seca e o soro do iogurte, é separar essas duas coisas do iogurte. A coalhada seca, também conhecida como cream cheese, né? Eu uso para comer de manhã, junto com omelete, junto com ovos mexidos. Eu uso para comer junto com conservas. Eu coloco na sopa. Eu faço tudo com essa coalhada seca. E o soro do iogurte, que a gente vai aprender a fazer agora também, eu uso para fazer as conservas lactofermentadas, porque é lá que estão todos os lactobacilos
importantíssimos para a nossa flora intestinal. E é importante dizer que o soro do iogurte nada mais é que o whey protein, tão famoso e tão caro, né? Sendo vendido tão caro nas lojas de produtos naturais, sendo que você pode fabricar ele na sua casa e bem mais barato. Para fazer então a coalhada e o whey protein, você vai precisar de um pote alto, algo furado como esse escorredor de macarrão, mas pode ser uma peneira grande também, e um pano muito bem limpo, um pano fininho. Esse daqui como eu faço toda semana, eu já deixo ele separado para esse fim. É um pano de fralda branca, bem fininho, ou você pode separar, por exemplo, um guardanapo não tão grosso que você tem na sua cozinha, um pano de prato, né? Mais fininho, e você vai separar só para isso, para fazer esse processo que eu vou ensinar agora. Então tem que ser um pote alto, né? Porque o iogurte ele vai ficar escorrendo aqui para separar o soro da coalhada. Então você vai colocar o paninho em cima da peneira ou do escorredor e você vai jogar diretamente aqui todo o conteúdo do iogurte. Você vai separar, né, a parte que vai virar coalhada. Eu faço sempre uns 3 litros e aí eu separo 1,5 litro mais ou menos para fazer a coalhada. O resto foi para os potinhos, tá? Então, tá aqui todo o iogurte. Deixa eu pôr para cá. Você vai cuidadosamente fechar com o pano, assim, ó, quase que fazer um nozinho, só para não cair nenhum pó, não entrar nenhum bichinho. E assim vai permanecer mais ou menos umas 6 horas. Você vai reparar, já deve estar reparando que aqui para baixo está sendo escorrido, está pingando, né? Está pingando o soro. E em cima vai ficar um creme mais consistente, parecido com um requeijão, que vai ser a coalhada, tá? Então, mais ou menos umas 6 horas. Se tiver muito quente, num verão muito forte, você pode colocar tudo isso aqui para escorrer dentro da geladeira, para você não ter o perigo de perder, disso aqui estragar. Se não tiver um dia tão quente assim, você pode deixar em cima da pia, fazendo esse processo, escorrendo esse processo, que não tem problema nenhum, tá bom? Então, daqui a pouquinho, a gente vai voltar e você vai ver o quanto de soro de iogurte vai ficar aqui e o quanto de coalhada vai ser retida aqui no pano, tá bom? E agora, depois de mais ou menos 6 horas escorrendo, aqui está a nossa coalhada na parte de cima, né? O cream cheese, para quem quiser chamar assim, a nossa coalhada seca. E embaixo tá o soro de iogurte. Eu vou aproximar um pouquinho a câmera para vocês verem como que sai bastante soro de iogurte, o whey protein agora, tá bom? Então é isso. Agora eu vou mostrar para vocês como eu tempero, como eu faço a coalhada, tá? Então, primeira coisa é desembrulhar aqui, né? Desembrulhar e tirar todo esse conteúdo. Vocês vão ver que o iogurte, ele ficou bem espesso, bem mais duro. Ó, com todo cuidado aqui para não acontecer nenhum acidente. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Olha aí que maravilha. A nossa coalhada. Vou deixar isso aqui pra cá. Olha só como ficou bonita.
né? Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Que maravilha, né? Bem durinha. Aqui a gente tem o whey protein, que o que eu faço? Aqui, eu coloco, armazeno numa garrafa e deixo na geladeira. Isso aqui dura de 15 a 20 dias tranquilamente. E eu vou bebendo isso, misturo na água, misturo no suco verde, faço as minhas conservas fermentadas, né? Minhas conservas probióticas, que ajudam ao nosso intestino produzir todos os nossos hormônios e neurotransmissores. Isso aqui vai para a geladeira, tá bom? E vou ensinar para vocês agora como eu tempero a coalhada, né? O tempero básico dela, que eu gosto, eu uso o sal cinza. O sal cinza. Para essa quantidade aqui, ó, devia ter mais ou menos ali 1,5 litro de leite, né? Que virou aquele 1,5 litro de iogurte e deu essa quantidade aqui de coalhada. Então vamos lá, 1 colher de sopa do sal cinza. Eu vou colocar moidinha na hora uma pimenta, né? Pimenta do reino. Que pimenta, vocês já aprenderam, ela é anti-inflamatória, ajuda a prevenir crises. Tem que usar e abusar da pimenta. E um bom azeite extra virgem. Aqui, para essa quantidade, acho que umas 2 colheres de sopa serão suficientes. Eu faço as coisas meio a olho, tá? Então, uma já foi. 2. Mais um chorinho? mais meia, vai, 2,5. Pronto. Tá? Tampar aqui. E agora, misturar. É bom temperar enquanto ela ainda está em temperatura ambiente, porque ela fica mais molinha, né? Se ela for para a geladeira, vai ficar um pouco mais dura, mas também não tem problema nenhum. Eu gosto de usar para mexer esse fouetzinho aqui. Acho que fica mais fácil, ó. Ó. De misturar todo o conteúdo. E tá aqui o nosso cream cheese ou coalhada seca. Olha que maravilha! Isso aqui, o que eu faço com isso? Adoro comer como acompanhamento, por exemplo, dos meus ovos pela manhã, da omelete. Se tem uma sopa de legumes à noite para eu tomar, eu adoro colocar uma colherada dessa coalhada na hora que eu for comer a sopa, dá um sabor exclusivo para a sopa. Adoro consumir, por exemplo, com palitos de legumes, pode ser palito de cenoura, palito de pepino, às vezes se você gosta, até uma erva doce, né? Você faz isso como se fosse um molinho, um creminho e come. Adoro caprichar um pouquinho mais no tempero, colocar, por exemplo, hortelã picada, né? E aí você pica fatias de pepino redondinhas assim, como se fossem torradinhas, né? A gente imagina que é um pãozinho, mas não é. Pepino com coalhada fica sensacional. Isso não falta aqui em casa, em todas as festas que a gente faz aqui, quando recebo amigos, já virou item obrigatório dessas reuniões. Daniela, você fez a coalhada? Eu quero a coalhada, né? Então, pessoal, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Aprendemos a fazer, entendemos por que o leite é ruim, por que o iogurte é bom, como fazer a coalhada e o que fazer com o whey protein, com o soro de iogurte. Espero que vocês tenham gostado dessa dicaça
Um beijo para vocês. Baixem o e-book de 12 receitas que ajudam a prevenir crises de enxaqueca, que está lá no site www.vencendoaenxaqueca.com.br. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!